Ninguém percebe quando começa. Não há aviso nem cerimônia. Apenas um momento sutil em que você cede. Talvez por cansaço, talvez por solidão, talvez por essa sensação de que algo dentro de você está sempre fora do lugar. E então você repete, de novo e de novo. No início parece apenas um hábito, um alívio pequeno, um consolo secreto. Mas aos poucos vai se tornando mais que isso. Vira um esconderijo, um ritual íntimo de fuga, uma forma de silenciar a dor sem precisar ouvi-la. E é estranho como o mundo não nota. Você trabalha, conversa, cumpre obrigações, ri quando é esperado, age como se estivesse tudo bem, mas por dentro, há algo se desmanchando em silêncio. Uma espécie de erosão invisível. Você sente que está perdendo algo precioso, mesmo sem saber exatamente o que. Energia, clareza, direção, é como se algo em você estivesse sendo sugado. Cada vez que cede aquele impulso, não dói por fora, não machuca a pele, mas esgota, apaga, distorce a sua própria luz. Eu conheço esse lugar, já estive ali mais vezes do que gostaria de admitir. E o mais curioso é que não era o prazer em si que me prendia, era o vazio que vinha depois. O buraco silencioso que se abria assim que o efeito passava. É aí que mora o verdadeiro vício, não no ato, mas na incapacidade de lidar com o silêncio que vem depois dele. Esse silêncio desconfortável, essa pausa em que a alma pede socorro e a gente finge que não ouve. Por muito tempo tentei lutar com força, tentei me controlar, tentei criar regras, bloqueios, promessas. Nada funcionava, porque o vício não é um inimigo externo. Ele vive dentro da mente, dentro do corpo, dentro das memórias que a gente aprendeu a enterrar. E não adianta gritar com aquilo que pede escuta, não adianta forçar o que só pode ser dissolvido com presença. O estoicismo entrou na minha vida como um sussurro, uma lembrança de que a liberdade não está em evitar o desejo, mas em não ser escravizado por ele. E ali eu comecei a entender, vencer um vício não é vencer o desejo, é recuperar o poder de escolha, é lembrar que eu sou maior do que os meus impulsos, que existe algo mais forte dentro de mim e que essa força não grita, ela observa, espera, acolhe e transforma. Hoje, o que quero te oferecer aqui não é uma fórmula, nem um manual. É um espelho, um abrigo, uma conversa verdadeira sobre o que acontece quando você decide finalmente parar de fugir. O que você vai ouvir neste vídeo não é uma história sobre vitória, é uma história sobre reconexão, sobre como eu voltei a ouvir minha alma depois de tantos anos de ruído. E talvez, só talvez, essas palavras encontrem aí dentro de você o mesmo lugar que um dia elas encontraram em mim. O lugar onde mora o seu poder, a sua presença, a sua verdade. Mesmo que esteja escondida, mesmo que ainda doa, ela está viva. E tudo começa quando você decide não mais se abandonar. Armadilha invisível, quando o prazer vira punição energética. Tudo começa como uma pequena concessão, um gesto aparentemente inofensivo, um clique, um gole, uma escolha rápida feita no meio da exaustão. Você diz a si mesmo que é só dessa vez, que é só uma forma de aliviar a tensão, que não tem problema, que todo mundo faz isso, e talvez até tenha razão. O problema não está em fazer, está no repetir, está no padrão que se forma quando você começa a usar o prazer como anestesia, quando aquilo que deveria renovar, sua energia começa, na verdade, a drená-la. O vício é uma punição com sabor de recompensa. Ele não chega batendo, ele se insinua, ele se disfarça de autocuidado, de liberdade, de eu mereço, mas o que ele entrega de volta não é prazer duradouro, é alívio momentâneo seguido de um silêncio cada vez mais pesado. E o mais cruel disso tudo é que o cérebro não está buscando prazer. O cérebro viciado está buscando fuga, fuga daquilo que está acumulado por dentro, fuga da dor vibracional que você não sabe mais como nomear. E então o ciclo se forma. Quanto mais você cede, mais distante se sente de si, do agora, da sua própria força, porque o vício fragmenta, ele quebra o seu eixo. Ele coloca sua consciência para dormir enquanto alimenta o que há de mais automático em você. A dopamina, quando liberada sem propósito, não fortalece, enfraquece. Ela te prende numa frequência baixa, repetitiva, mecânica. Ela sabota o seu futuro ao viciar seu presente. É como beber água salgada para matar a sede. No início engana, parece que refresca, mas quanto mais você consome, mais o corpo grita por algo que realmente o nutra. O vício funciona assim. Ele oferece uma ilusão de preenchimento, enquanto rouba aos poucos a sua energia vital. E quanto mais você tenta saciar, mais você se esvazia. É nesse ponto que tudo começa a doer. Mas não é uma dor óbvia. É uma dor difusa, interna, que não tem nome. Uma fadiga que não passa. Uma falta de vontade. Uma desconexão do agora. E no fundo, você sente que está se afastando de algo importante. Algo que talvez nem saiba explicar, mas que sabe que está se perdendo. E é aí que começa a virada. Quando você percebe que o vício não é sobre prazer, é sobre ausência
ausência. É sobre tudo aquilo que você deixou de sentir porque sentia demais. E quando essa consciência chega, algo dentro de você desperta. Não é raiva, não é culpa, é lucidez. A clareza de que, apesar de tudo, você ainda está aqui. Ainda é possível mudar a direção. Ainda é possível recuperar a energia que se perdeu. Mas não será com força, nem com proibição. Será com presença, será com filosofia, será com verdade. O erro sutil de quem tenta parar com força, mas não com filosofia. Existe uma crença silenciosa que vive dentro de quem quer mudar. A ideia de que força de vontade é suficiente, de que basta resistir, de que, se você aguentar firme, o desejo vai passar. Mas o desejo não passa, ele se transforma, ele encontra brechas, ele muda de forma, mas permanece ativo, porque o desejo não é o problema é o que você faz com ele. A força, quando usada contra o próprio impulso, não liberta, tensiona. E tudo que é tensionado demais, cedo ou tarde, quebra. Tentar parar um vício apenas com esforço é como tentar apagar fogo com gasolina. O que queima não é só o ato em si. O que queima é a luta interna, é a repressão. É a tentativa de calar algo que nasceu para ser escutado, compreendido, redirecionado. Sêneca dizia que não é a liberdade do desejo que nos fortalece, mas o domínio sobre ele. Isso significa que não se trata de eliminar o impulso, trata-se de guiá-lo, de oferecer a ele um novo caminho, porque desejo sem direção vira compulsão, mas desejo com propósito vira criação. O vício, muitas vezes, é apenas um desejo que perdeu sua bússola. É energia presa em um circuito sem saída, é potência mal canalizada. E é por isso que a filosofia não é um luxo, é uma necessidade, porque é ela quem devolve o mapa. É ela quem aponta para dentro quando tudo em você quer fugir para fora. É ela quem ensina que reprimir é diferente de reconverter, que lutar é diferente de transmutar, que negar o desejo é como negar o fogo, quando na verdade você pode usá-lo para iluminar. A chave está em não usar a força como muralha, mas como ponte. O desejo é só a primeira faísca. Cabe a você decidir se essa faísca vai queimar sua casa ou acender sua alma. Quando você para de lutar contra o impulso e começa a observar sua raiz, algo muda. Você vê que por trás da compulsão existe uma carência legítima, um cansaço real, um grito antigo por significado, por descanso, por presença. E é aí que a transformação começa. Não se trata de dizer não com raiva. Trata-se de dizer sim com consciência. Sim a uma nova direção. Sim a um novo gesto. Sim a uma nova forma de se relacionar com a sua própria força. A verdadeira liberdade não é a ausência de desejo. É a presença do discernimento. É você se tornar maior do que aquilo que te chama para baixo. Não com medo, mas com clareza. Não com esforço, mas com sabedoria. Porque o desejo não é inimigo. Ele é um convite. E quando aceito com verdade, ele aponta o caminho de volta para casa. A raiz invisível da autossabotagem não é falta de informação. Você já sabe que isso te faz mal. Já entendeu o ciclo. Já prometeu parar. Já tentou. Já chorou. Já jurou que seria a última vez. E mesmo assim, você volta. Como se uma força invisível te puxasse. Como se por mais que você soubesse o que fazer, algo em você resistisse em seguir. Essa força tem um nome. Ela se chama autossabotagem. Mas por trás dela existe algo ainda mais profundo. Um acordo inconsciente com a dor. Parece estranho, mas é real. Às vezes, nos sabotamos não por fraqueza, mas por fidelidade. Fidelidade a um velho eu, a uma velha dor, a um velho padrão emocional que mesmo nos destruindo, parece familiar. Parece casa. E o que é familiar o cérebro interpreta como seguro, mesmo que seja tóxico, mesmo que corroa, mesmo que te mantenha preso em um ciclo silencioso de autodestruição emocional. A autossabotagem é o corpo tentando preservar uma narrativa que já deveria ter morrido. É a mente tentando proteger um passado que já não te serve. É o inconsciente dizendo, não mude, porque mudar é arriscado, mudar é perigoso, mudar é perder o que te restou. E é por isso que, às vezes, a recaída não acontece por falta de força, mas por excesso de lealdade a uma versão antiga de si mesmo. Epicteto dizia que não somos perturbados pelos fatos, mas pela interpretação que damos a eles. E você, talvez sem perceber, associou o prazer do vício a uma sensação de controle, como se ao se entregar a ele, você provasse que ainda está no comando da própria dor, como se dissesse, eu escolho isso. Mas não é escolha, é apego, é repetição. É uma tentativa falha de restaurar um senso de identidade que já se perdeu. Por isso, o caminho não é se culpar por voltar, é entender por que você continua voltando. Que parte de você ainda acredita que precisa do vício para se sentir vivo? Que parte de você ainda associa prazer a alívio? Que parte de você ainda tem medo de quem pode se tornar sem essa muleta? A autossabotagem não é o problema, é o sintoma. O verdadeiro problema é o vazio não olhado, é o trauma
trauma não escutado, é o grito não expresso, e até que você reconheça isso, todo passo em direção à mudança será seguido por um tropeço interno, porque você ainda estará dividido entre o que quer se tornar e o que ainda sente que precisa ser. A cura começa quando você escolhe ser inteiro, quando deixa de tentar vencer a si mesmo e começa a escutar sua dor com respeito. Não para aceitá-la como destino, mas para libertá-la como história. Você não está quebrado. Você está preso em um script que não escreveu, mas pode reescrever, pode interromper, pode transformar. Não com pressa, mas com verdade, porque nenhum impulso é mais forte do que uma alma desperta. E a sua está começando a acordar. Quando o prazer esconde uma ferida, nem todo prazer é liberdade. Às vezes o prazer é só a camada bonita que cobre um buraco escuro. Uma anestesia rápida para não sentir a dor antiga. Uma pausa momentânea no silêncio insuportável de quem se perdeu de si. Porque o vício não nasce do desejo puro. Ele nasce da ausência, da carência, daquele vazio que a gente não aprendeu a nomear. O problema nunca foi o prazer em si. O problema é o que você tenta esquecer enquanto o busca. O que você tenta calar. O que você tenta não lembrar. Cada clique, cada impulso, cada fuga não é sobre o que você quer, mas sobre o que você não quer sentir. E por trás do vício, quase sempre existe uma criança cansada demais, solitária demais, desconectada demais de sua própria dignidade. A neurociência já mostrou, quando você se entrega a esse tipo de prazer, seu cérebro inunda o corpo com dopamina. Mas não é a dopamina da alegria, é a da compensação, a do alívio, como uma água suja que corre por um cano quebrado. A dopamina escapa rápido e deixa um rastro maior de dependência. Quanto mais você repete o comportamento, menos prazer sente e mais precisa dele para funcionar. O prazer vira prisão, a liberdade vira rotina química e o corpo se acostuma a chamar isso de normal. Mas dentro de você algo sabe. Sabe que essa satisfação instantânea é superficial, que o alívio é curto, que logo após o clímax vem o vazio. E que esse vazio dói mais porque agora você sabe que se traiu. Você sabe que se abandonou de novo, que apertou o botão e silenciou seu grito mais íntimo. Não por maldade, mas por não saber como cuidar dessa dor de outro jeito. O filósofo Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se seus pensamentos são viciados em fuga, sua vida será um reflexo disso. Não porque você quer, mas porque ainda não aprendeu outro caminho. Você aprendeu a sobreviver anestesiando, mas chegou a hora de algo mais profundo: viver sentindo. Sentir não é fraqueza. Sentir é coragem, porque é só quando você encara sua dor de frente que ela começa a se dissolver. É só quando você se permite sentir de verdade que o prazer deixa de ser um esconderijo e começa a ser escolha plena, consciente, livre. O prazer não precisa ser prisão, mas ele só se torna liberdade quando não está mais escondendo uma ferida. Quando você não usa mais ele como desculpa para não olhar para dentro. E talvez, só talvez, você esteja pronto para isso agora, para trocar o alívio passageiro pela construção silenciosa de um novo sentido. Um prazer que nasce da presença. E não da fuga, da paz. E não da urgência, da verdade. E não do medo. Essa mudança não vem com força, ela vem com despertar. E tudo em você já começou a despertar. A armadilha da autossabotagem silenciosa. Existe um tipo de dor que não grita. Ela sussurra, ela te conduz sem que você perceba, para caminhos que te afastam de tudo o que você mais deseja. E essa dor, silenciosa e invisível, chama-se autossabotagem. Você não percebe quando ela começa, porque ela vem disfarçada, de cansaço, de distração, de só mais uma vez e eu paro. Ela se esconde nos bastidores do seu comportamento e age como um sabotador gentil. Um sabotador que te protege da dor de tentar e falhar. No fundo, você quer mudar, quer acordar, leve, viver com clareza, se sentir inteiro. Mas sempre que a oportunidade aparece, algo dentro de você recua, se afasta e se esconde. Porque existe medo. Medo de não conseguir. Medo de não ser suficiente. Medo de, no fundo, confirmar aquela velha crença: eu não sou digno de uma vida diferente. E assim, sem perceber, você acaba sendo o próprio obstáculo entre quem você é e quem você poderia ser. O vício não é apenas hábito. É muitas vezes um acordo inconsciente com a dor. Você já se machucou tanto que agora teme a luz. Porque se iluminar significa também olhar para as sombras. Crescer dói. Evoluir exige abrir mão do conhecido. E quando o conhecido é o ciclo da culpa, da recaída e da falsa recompensa, romper com ele parece quase impossível. Mas não é. A neurociência mostra que o cérebro busca aquilo que é familiar. E se o sofrimento virou padrão, ele vai procurar formas de mantê-lo, mesmo que isso signifique sabotar cada passo em direção à liberdade. Por isso, a autossabotagem é tão sutil. Ela não grita, ela sussurra: vai dar errado de novo. E você acredita. Você acredita porque ainda carrega
carrega feridas não curadas que alimentam essa narrativa de fracasso. Mas há um momento silencioso, íntimo, quase invisível, em que tudo começa a mudar. Não é quando você se força a ser forte, é quando você se permite ser honesto. Honesto sobre o que sente, sobre o que teme, sobre o quanto dói estar preso a algo que parece dar prazer, mas rouba sua paz. E é nesse lugar de verdade que nasce a semente da transformação. Você não precisa brigar consigo, não precisa se castigar por ter recaído. Você só precisa entender o que está por trás, o que está se repetindo, o que ainda precisa ser acolhido dentro de você, porque ninguém se sabota por maldade. A autossabotagem é só um pedido de socorro, um chamado para olhar para dentro e dizer: eu entendo sua dor, mas ela não vai mais dirigir minha vida. Quando você começa a ouvir esse chamado com compaixão, tudo muda. Você deixa de ser seu próprio inimigo e começa, finalmente, a ser seu maior aliado. A autossabotagem não desaparece de um dia para o outro, mas ela perde a força quando você se aproxima de si mesmo com presença, paciência e propósito. A partir daí, cada passo deixa de ser fuga e passa a ser um retorno para quem você sempre foi, mas ainda não tinha coragem de ser. O vazio que você tenta preencher. Você já sentiu que está sempre tentando preencher alguma coisa? Um incômodo invisível, um vazio que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. É como se algo estivesse faltando, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Você já se pegou rolando a tela do celular sem parar, pulando de vídeo em vídeo, de estímulo em estímulo, buscando alguma coisa que nem sabe nomear? Talvez você não saiba, mas esse vazio tem raízes profundas. Ele pode vir da infância, de um momento em que você precisava ser visto e não foi, ou de uma dor que você engoliu calado, porque ninguém soube acolher. Com o tempo, você aprendeu a tapar esse buraco com distração, com prazer imediato, com fuga. Mas quanto mais você tenta preencher, mais ele parece crescer. Sabe por quê? Porque esse vazio não pede distração, ele pede presença, ele pede escuta, ele pede um olhar que diga: eu vejo sua dor e ela é real. E talvez seja por isso que você esteja aqui. Talvez não seja por acaso que esse vídeo te encontrou. Talvez você esteja finalmente pronto para escutar esse vazio e não fugir mais dele. Tem uma pergunta que ecoa dentro de muitos homens, em silêncio: por que eu me sinto tão sozinho, mesmo cercado de coisas, pessoas, conteúdos, prazer? E a resposta muitas vezes não está no que você tem, mas no que você ainda não curou. O vício em prazer instantâneo é um anestésico. Ele entorpece a dor, mas também adormece a alma. Você se sente vivo por alguns minutos e depois se sente mais vazio do que antes. Mas e você? Quando foi a última vez que parou só para escutar o que está sentindo de verdade? Quando foi a última vez que se perguntou por que repete os mesmos padrões? Por que tem medo do silêncio? Porque precisa sempre de algo para se distrair. O que existe por trás dessa urgência por estímulo? É aqui que nasce uma conversa real entre você e você mesmo. Uma conversa sem máscaras, sem performance, apenas verdade. E se nesse momento você sente que essa dor te atravessa, se sente que esse roteiro está falando com você, então você não está só. Tem muita gente sentindo o mesmo. Muita gente em silêncio, com a alma cansada, tentando parecer forte por fora, mas implodindo por dentro. Se isso ressoou com você, se de alguma forma essa parte do vídeo te tocou, escreve nos comentários: eu também sinto esse vazio. Porque quando você escreve, você transforma o invisível em presença. Você se dá permissão para ser visto. E mais do que isso, você ajuda outros a perceberem que não estão sozinhos nessa caminhada. Talvez, só talvez, esse seja o primeiro passo. O primeiro passo para preencher o que falta, não com mais distração, mas com verdade, com consciência, com coragem. Porque o vazio não precisa ser evitado, ele precisa ser escutado. E escutar o vazio pode ser o começo de um reencontro. O inimigo está dentro. Às vezes, o maior obstáculo que enfrentamos não está fora. Não é o trabalho cansativo, nem a falta de apoio, nem as decepções que se repetem. O maior inimigo é a voz dentro da sua cabeça. Aquela que te sabota, que te diminui, que te acusa sem piedade. Aquela que sussurra no seu ouvido: você nunca vai conseguir. Você não é bom o suficiente. Você vai fracassar de novo. E o mais cruel é que essa voz com o tempo começa a parecer normal. Você nem percebe mais o quanto ela te corrói, o quanto ela te faz duvidar de si mesmo, o quanto ela paralisa seus passos. E é assim que muitos homens vivem, travando batalhas internas que ninguém vê, colocando a culpa no mundo lá fora, quando a prisão verdadeira está aqui dentro. É duro admitir, mas necessário. A mente se acostuma com o sofrimento, com a autoexigência cruel, com a comparação que destrói, com o medo de errar, com o medo de ser rejeitado. E sem perceber, você vai criando uma prisão dentro de si, uma cela emocional onde mora a autossabotagem. E cada vez que você tenta mudar, ela sussurra: pra que tentar? Mas e se eu te dissesse
Lembre-se que essa voz não é sua inimiga, ela só aprendeu a te proteger da forma errada. Ela nasceu de traumas, de medos, de abandonos. Ela tenta evitar a dor, mas acaba impedindo o crescimento. Ela tenta te manter seguro, mas te mantém preso. E você não precisa lutar contra ela, você precisa escutar com atenção, com compaixão, com firmeza. Porque vencer esse inimigo interno não é calar a mente, é educá-la, é criar uma nova narrativa, uma voz mais justa, mais lúcida, mais presente. A filosofia estoica nos lembra que não é o que acontece fora que nos perturba, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece, e esse julgamento nasce da mente. Por isso, o verdadeiro campo de batalha é invisível. Você pode passar anos fugindo dos desafios externos, mas enquanto não confrontar esse inimigo interno, continuará sentindo o mesmo vazio, continuará duvidando de si, continuará repetindo os mesmos ciclos, porque a prisão nunca foi o mundo. A prisão foi a sua percepção. Agora respira fundo e sente isso, porque talvez neste exato momento essa batalha interna esteja acontecendo aí dentro. Talvez você esteja cansado de lutar com você mesmo. E se estiver, saiba, isso não te faz fraco. Isso te torna humano. Um humano que está despertando. Um humano que começa a enxergar que a liberdade mais importante é a de dentro para fora. O que o vício tenta esconder não é fraqueza, mas sua verdadeira potência criadora. Sêneca nos lembra com sabedoria: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. E o vício é o maior ladrão de tempo espiritual, porque rouba a sua consciência, aquele espaço sagrado onde a vida acontece de verdade. Cada impulso não ouvido, cada desejo ignorado, é um momento de sua existência que escapa entre os dedos, desperdiçado na ilusão do prazer fácil e fugaz. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, viveu o naufrágio da própria vida, perdeu tudo e foi no silêncio da perda que encontrou a liberdade. Assim como ele, perder o vício pode ser seu naufrágio. Um naufrágio que revela o que sobra quando tudo se desfaz. Revela quem você realmente é, sem máscaras, sem dependências, apenas essência. Não se trata de lutar contra o desejo, mas de transformá-lo, de ouvir o que ele quer te dizer, de reconhecer nele um mestre disfarçado, um sinal do que precisa, de atenção e cuidado dentro de você. Vencer em silêncio é uma das vitórias mais sagradas que você pode alcançar, porque é a vitória que reconecta você com o som da sua alma, com a força da sua mente, com a luz que sempre esteve dentro de você. Se chegou até aqui, se essas palavras ressoam dentro do seu peito, eu quero te convidar a dar o próximo passo junto comigo. Inscreva-se no canal para que possamos continuar essa jornada profunda, essa caminhada de transformação e consciência. Porque crescer sozinho é difícil, mas crescer acompanhado é possível. Aqui você encontra não só conteúdo, mas um espaço seguro para despertar, para se curar, para transcender. Seu compromisso de hoje é com você mesmo. A inscrição é esse pacto silencioso que você faz, o pacto de não se entregar à apatia, de não se perder no automático, de estar presente na criação do seu próprio destino. Então, se esse vídeo tocou você, se ele fez algo despertar aí dentro, faça valer. Inscreva-se, porque sua liberdade começa com essa escolha. E para você que está aqui agora, escreva nos comentários o que mais te toca nessa luta silenciosa. Compartilhe sua verdade, porque quando a gente fala, quando a gente se conecta, a prisão começa a ruir. Eu quero te ouvir. Estamos juntos.